Eu apanho das feministas por ser crente e eu apanho dos crentes por apoiar causas feministas. E hoje a gente vai falar sobre mulheres na política. É um tema que tem muito mais nuance do que a maioria de nós pensa que tem, e é por isso que é tão necessário a gente conversar sobre. Nesse tema a gente vai separar entre duas óticas. A ótica crente, como ela é e como ela deveria ser, e a ótica feminista, como ela é e como ela deveria ser também. Eu estou disposta a bater nessa tecla até que seja o último dia da minha vida, se for necessário. O evangelho não pode ser nada mais nem nada menos do que o que está escrito na Bíblia. O problema é que a gente pega a nossa moral e pega o evangelho e a gente quer encaixar o evangelho dentro da nossa moral, ao invés de converter a nossa moral ao que o evangelho fala. E isso também se manifesta no direito às mulheres, no direito de todos os povos, seja negro, seja branco, seja asiático, seja homem, seja mulher, seja criança, seja velho. Isso precisa, a ótica do evangelho precisa abranger todas as faces de todas as pessoas, todas as nossas relações. Sem isso, a gente só vai brincar de ser crente. Aí vem a parte que mistura política com religião. Muitas pessoas têm dito Deus, pátria e família, Deus acima de tudo. E na verdade elas não estão colocando Deus acima de tudo. Elas pegam pequenos fragmentos da palavra de Deus que condizem com o que elas já acreditam para sua vida e seguem. Com a desculpa de que estou em obediência a Deus. Você não pode ser 50% crente, você não pode ser 80% crente. Ou você pertence a Deus ou você não pertence. Você não pode responsabilizar a Deus pelo seu preconceito. Você não pode responsabilizar a Deus pela sua falta de amor com as mulheres, justificando que você é o cabeça da casa e doa quem doer, você que vai mandar. E é errado pensar que Deus era machista no Velho Testamento e de repente se transformou em feminista no Novo. Não. Desde o primórdio da revelação, desde Gênesis, Deus não entregou a autoridade do planeta para Adão. Deus entregou para Adão e para Eva. Ambos pecaram, mas ambos foram redimidos mais tarde em Jesus. Quando Jesus diz que não há mais distinção entre escravo e livre, entre rico e pobre, ele também diz, já não há distinção entre homem e mulher. E é por isso que quando os homens e as mulheres de Deus se levantam com a revelação do que significa a plena liberdade em Cristo Jesus, eles partem para a luta. Não interessa se é para resgatar negros, não interessa se é para resgatar brancos, asiáticos, homens, crianças, velhos, não interessa. O que interessa é levar a liberdade do reino de Deus por onde quer que eles passem. E é por isso que, por mais que a Idade Moderna tente contar 1000 outras versões, os primeiros a se levantarem a favor da luta pelo sufrágio foram os cristãos. Tanto as mulheres, quanto seus maridos, quanto pessoas solteiras que simplesmente entendiam. Se essas mulheres são livres para estarem diante da presença de Deus e serem santificadas, quem dirá que elas não são livres, não são corajosas, não são capazes o suficiente para ganharem também o direito a voto e a participação política? Os cristãos têm a obrigação de levarem liberdade, seja ela intelectual, seja ela econômica, seja ela cultural, por onde quer que eles passarem. Se você é cristão e ainda defende que lugar de mulher é ficar em casa na frente do fogão, você não entende nada de Bíblia. E eu não falo isso com temor, não. Eu falo isso porque tem tantas mulheres aí presas, vivendo um evangelho de engano, graças a homens como vocês. Olha aqui o que Provérbios 31 diz. Sabe aquele capítulo que diz, mulher virtuosa, quem a achará? Versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a lâmpada não se apaga de noite. Olha só, aqui a gente está falando de uma mulher empreendedora, uma mulher forte, corajosa, destemida, uma mulher de honra, de valor, mas que não se dobra aos machismos por aí, mas ela faz valer o seu propósito, faz valer a sua liberdade. A ótica que as feministas têm quanto ao cristianismo é que nós queremos enclausurar nossas mulheres dentro de casa e forçar elas a trabalho doméstico. E realmente é o que parece quando, ao invés de seguirmos a palavra de Deus, nós seguimos os nossos desejos pecaminosos. Um homem, seja homem ou seja mulher, nós, humanos falhos, vamos tentar imputar sobre outras pessoas o serviço a nós mesmos. Nós somos egoístas, mas isso não é o que a palavra nos ensina. E é aí que entra a teoria da ferradura. As feministas, tentando se distanciar ao máximo desse pesadelo cristão, pseudo-cristão, elas criam uma transfiguração
do que é feminino na tentativa de prevalecer sobre o que é masculino. Isso não funciona na prática. Enquanto os verdadeiros cristãos entendem que diante de Deus e das competências não existe distinção entre o homem e a mulher, elas entendem que para alcançar a liberdade e a igualdade, a mulher precisa prevalecer diante do homem, independente da sua performance. Então, só por ela ser mulher, ela merece reconhecimento, ela merece um lugar de fala, ela merece mais ou menos do que um homem. Isso não é igualdade, isso é desigualdade, só que o contrário do que a nossa cultura prega. A solução para esse problema não é simplesmente criar uma desigualdade inversa até que homens estejam quites com mulheres. Pelo contrário, é criar nas mulheres e nos homens a mentalidade de que não importa se você é homem, se você é mulher, o melhor vai vencer, o mais competente vai vencer. Então, eu tendo as mesmas oportunidades que você, eu vou ganhar de você, seja você homem ou seja você mulher, porque eu sou mais competente, porque eu me esforço mais, porque eu estudo mais e eu mereço essa vaga mais do que você, por exemplo. O preço da liberdade é autorresponsabilidade. E é com isso que a maioria dos brasileiros não sabe lidar. Eu vejo muitas mulheres dizendo assim, mas eu não consegui tal vaga de emprego, eu não pude ter tal profissão porque eu precisava cuidar dos seus filhos. Não necessariamente. Você não precisou para ter esses filhos ter sexo com alguém? Então escolha um homem bom. Escolha um homem funcional o suficiente para poder cuidar dos seus filhos enquanto você trabalha, para poder dividir as tarefas domésticas com você. Se você tendo plena liberdade, mesmo assim, escolher um homem ruim para se casar, daí quem paga o pato é você. São só as consequências da sua própria escolha. Simples assim. E outra vertente disso é a autossexualização. Então, às vezes, uma mulher que busca tanto ser levada a sério, que busca ter autoridade no mercado de trabalho, relevância na política, sei lá ela usa da sexualidade para atrair atenção. Que atenção? Que tipo de atenção você acha que você vai atrair desse jeito? Sinceramente, todas as feministas lutam para que as mulheres deixem de ser objetificadas e rararara. Aí você vai lá e tendo poder, tendo liberdade, escolhe ser objetificada. Depois a culpa é sua quando você não for levada a sério. A culpa, infelizmente, é sua. Graças a Deus eu tive pais sensatos o suficiente que me ensinaram o que era certo e o que não era. E também enraizaram no meu coração que apesar de eu ser bonita, não vou me fingir de idiota, que eu sei que eu sou bonita. Mas tudo isso é corroído com o passar do tempo. A cara cai. Tudo que tá aqui embaixo vai cair. Não existe sutiã, não existe botox, não existe nada o suficiente que faça permanecer a beleza da juventude. Porém, a sua competência, a sua inteligência, o seu serviço pelos outros, os valores e as virtudes que você emprega na sua própria vida, isso sim vai valer a pena lá na frente. Então, meninas e homens também, escolham com sabedoria o jeito com que vocês vão usar a liberdade que é proposta para vocês. Se vocês têm um alvo, não se percam com as mazelas do que parece interessante agora, mas que vai ser descartado no futuro. Mudem a vida das pessoas, é isso que vai fazer diferença. É isso que no final da vida vale a pena. Super beijo, gente. Tchau, tchau.